Olá, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Hoje propus-me a trazer uma reflexão sobre a agenda da distração. E alguém pode fazer uma pergunta: por que a agenda da distração? Simples, eu compreendo que todas as distrações que têm sido propaladas no mundo que nós vivemos estão por detrás de uma agenda, estão a cumprir uma agenda previamente organizada. Hoje, ferramentas como redes sociais, a televisão, filmes e as crises noticiosas que têm sido tornadas públicas têm sido utilizados de facto como ferramentas muito poderosas para prender a mente do ser humano ao transitório, àquilo que é banal e aquilo que é pecado. E estas ferramentas têm sido utilizadas para criar condições para que homens e mulheres percam de vista aquilo que é essencial, que é o seu preparo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia nos adverte a respeito desta questão. O livro de 1 João, capítulo 5, no verso 19, lemos o seguinte: o mundo jaze no maligno. Então, esta agenda da distração, meus amados irmãos, é mais do que entretenimento. É um plano espiritual que foi organizado de forma meticulosa. Foi desenhado de forma que possa impedir o preparo do povo de Deus para a segunda vinda de Jesus Cristo. E a partir dessas ferramentas, como redes sociais, internet e outros meios, eles têm estado a espalhar as suas informações, a espalhar as suas diversões para criar condições para que filhos e filhas de Deus percam de vista daquilo que é essencial. O que eu estou a tentar dizer aqui não é que as mídias sociais são um pecado, ou talvez são um erro fazer o uso dessas mesmas mídias sociais. Não é o que eu estou a tentar dizer aqui. O que eu quero tentar, no final das contas, dizer é que nós possamos utilizar essas plataformas de forma inteligente, de forma que nos beneficie. E o que nós temos estado a ver nos últimos dias, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos até velhos, fazem uso dessas plataformas com uma falta de inteligência. Então, como filhos de Deus, temos que utilizar de forma inteligente. Aliás, são essas plataformas que nós nos apropriamos para poder espalhar a mensagem para muitas pessoas que vivem em diferentes lugares deste mundo. Então, é importante que se faça uso dessas plataformas, que é para espalharmos a palavra de Deus, para estudarmos. É importante utilizarmos essas plataformas nesses meandros e não utilizarmos para vermos coisas ignóbeis, coisas fúteis que simplesmente não nos vão ajudar no nosso crescimento espiritual e no preparo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Jovens têm sido aliciados através dessas plataformas, acessarem a sites gigantescos de filmes eróticos, filmes pornográficos, que no final das contas vão criar situações de deturpação mental desses mesmos jovens, o que de certa forma vai criar no final das contas um problema no seu futuro lar, porque aquilo que o jovem vai vendo na tela do seu computador, na tela do seu telemóvel, muitas vezes não tem sido a vida real, ou não acontece daquele jeito como o jovem tem estado a contemplar, como o adulto tem estado a contemplar, como as crianças têm estado a contemplar. E vejam, é a partir dessas plataformas digitais que até já existe o que nós chamamos de adultização infantil. Criar condições para que as crianças comecem a praticar coisas adultas na infância, na tenra idade. Por quê? Passaram um tempo em frente da tela de televisão, vendo coisas que simplesmente as aliciavam a praticarem aquelas coisas adultas. Então, como pais, há necessidade que haja uma vigilância nos nossos filhos ao fazerem uso dessas plataformas. Digo isso porque é inevitável, há crianças que já fazem uso dessas plataformas que dificilmente se desgrudam dessas plataformas. Aos pais que os seus filhos ainda não fazem uso dessas plataformas, é importante que continuem sendo vigilantes, criando condições para que os seus filhos fiquem, de certa forma, um pouco distantes dessas plataformas e criarem condições para que, talvez num futuro próximo ou distante, acessibilizem, claro, aos seus filhos, mas depois de educá-los a respeito do uso correto dessas mesmas plataformas. Há necessidade que se faça uso inteligente dessas plataformas. A tecnologia, a internet, as mídias sociais no seu todo, elas possuem grandes benefícios, muitos benefícios, que se formos a utilizar de forma inteligente, nós nos apropriaremos desses benefícios. Mas, se não utilizarmos de forma inteligente, cometeremos o erro de simplesmente queimarmos o nosso tempo naquilo que não é essencial,
naquilo que é fútil e deixarmos de vista aquilo que é essencial e é benéfico para a nossa vida espiritual. Primeira parte da minha reflexão está ligada à questão dessas distrações fazerem parte de uma grande agenda, de um grande plano satânico que tem como foco principal levar homens e mulheres a queimarem tempo nas coisas que são banais. É claro, Satanás conhece o valor do tempo. Tanto é que nós somos todos exortados a utilizarmos o tempo que fomos dados por Deus de forma inteligente. Satanás sabe perfeitamente que quem controla o tempo controla a sua mente. A pessoa consegue fazer as coisas de forma organizada. Por isso, ele tem enchido o mundo inteiro de ruído, movimentos e ansiedade. Tudo para roubar o tempo dos filhos de Deus. Roubar o tempo daqueles que deveriam estar em comunhão com o seu Deus. O livro Grande Conflito, na página 519, diz o seguinte: Satanás sabe que todos quanto ele puder induzir a negligenciar a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Hoje, a guerra é silenciosa, travada através de ecrãs e algoritmos. E o inimigo não precisa de proibir a Bíblia. As pessoas têm a Bíblia em casa. Só que o que acontece? As pessoas acabam perdendo o tempo para estudar a Bíblia e perdem o tempo naquilo que é fútil. E o que é que ele faz para criar condições para que homens e mulheres percam de vista o tempo de oração e o tempo de estudo da palavra de Deus? Ele só cria condições de ocupar o nosso tempo com conteúdos fúteis, conteúdos que nos vão ajudar, conteúdos que não nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Sendo assim, nós como cristãos acabamos sendo levados a viver de forma distraída, pensando e convencidos de que a nossa vida espiritual está boa, enquanto não está boa, porque estamos a perder de vista aquilo que é essencial. A segunda parte desta reflexão está ligada às ferramentas, às novas ferramentas que têm sido utilizadas neste jogo distratório. Quais seriam essas ferramentas que têm sido utilizadas neste jogo distratório? Primeiro, a internet é um dos meios. Os videogames também são um meio que tem sido utilizado para distrair as pessoas. As novelas, os filmes têm sido utilizados para queimar o tempo das pessoas daquilo que é essencial. Atualmente, os filmes até são produzidos em grandes temporadas, seriados e pequenos episódios. E as pessoas queimam o tempo vendo essas coisas e perdem de vista daquilo que é essencial. Ver a grande e a verdadeira temporada. Ver os grandes episódios e os grandes seriados que o Senhor Deus já colocou na sua palavra. As pessoas queimam tempo vendo seriados como Lúcifer. As pessoas queimam tempo vendo seriados que simplesmente as incentivam a praticar atos hediondos. Então, como filhos de Deus, precisamos de tomar providência e evitarmos o uso não inteligente dessas plataformas. As redes sociais hoje acabaram se tornando num púlpito do inimigo. Veja que a Bíblia diz: não tereis outros deuses diante de mim. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, nós encontramos este mandamento. Quando é que alguma coisa se torna uma deusa para mim? E veja que o Senhor Deus, lá no Novo Testamento, apelou aos seus filhos para que amassem em primeiro lugar a Deus de todo o coração, acima de qualquer outra coisa. Porque qualquer um que ama alguma coisa acima de Deus acaba substituindo o seu Deus por uma coisa fútil, que acaba se tornando a sua deusa. Neste mundo que vivemos, há pessoas que adoram o dinheiro. Neste mundo que vivemos, há pessoas que adoram a internet, que adoram as redes sociais. Pessoas que viram noites longas nas redes sociais. Acabamos queimando o tempo daquilo que deveríamos estar a fazer, que é essencial, por aquilo que não é essencial. Plataformas como TikTok, Instagram, Netflix programam algoritmos que simplesmente recompensam a dopamina, a química do prazer instantâneo. E hoje em dia, jovens, adultos e quase todas as camadas sociais estão mais à vontade e mais preocupados em liberar essa dopamina, passar o tempo inteiro a ver coisas que acham que simplesmente estão a proporcionar o prazer, enquanto estão a destruir o seu tempo. E veja que os algoritmos, eles normalmente memorizam tudo aquilo que nós pesquisamos. Eles olham para a nossa inclinação. O que a gente faz, ou quais são os tipos de conteúdos que nós tendemos a procurar quando acessamos estas plataformas. Então, cada vez mais que a gente faz uso dessas plataformas, eles nos sugerem exatamente aquilo que nós gostamos de ver. Para quem já viu
nas plataformas como o YouTube, para quem gosta de ver pregações, reflexões inteligentes e tudo mais, há de perceber que sempre eles vão sugerir à pessoa reflexões inteligentes, canais e plataformas que simplesmente vão trazendo aquelas reflexões, como eu gosto da pessoa. Agora, para aqueles que gostam de ver corridas de carro, drift, condução que é irresponsável, eles vão sugerir exatamente aquela condução irresponsável. E hoje nós temos jovens nos nossos bairros a fazerem a réplica daquilo que vem no YouTube, daquilo que vem nos filmes Fast Furious e por aí vai. Jogos como o Free Fire estão a levar jovens a terem conexões com o mundo satânico na sua inocência. Jovens estão a ter um coração insensível por causa de passar tempo inteiro a jogar o Free Fire. Então há necessidade de se tomar providência dessas particularidades. Na África, até eu tenho dito que não sei o que tem estado a acontecer entre nós. No lugar de utilizar a plataforma como o TikTok para espalhar o evangelho, as pessoas utilizam esta plataforma para poder dançar. Aparecem seminuas a dançar para as pessoas poderem ver o seu corpo. O corpo humano nunca deveria ser exposto, quer seja o corpo de uma mulher, tanto como o corpo de um homem. Ele só deverá ser exposto para a pessoa com a qual você vai casar no futuro. Apenas isso. Mas o corpo é exposto para toda a gente nas redes sociais. Não precisamos de fazer isso. Nós precisamos de mudar de comportamento, mudar de conduta. Utilize sim o TikTok para espalhar o evangelho. Os 10 minutos que eles preconizam, utilize-os para poder pregar o evangelho. Não poste coisas que simplesmente não te dignificam e não glorificam o reino de Deus. Em África, quase em grande parte, poderiam sim assumir da população africana, com particular incidência para o contexto moçambicano. Os jovens usam essas plataformas para dançar. Utilizam essas plataformas para simplesmente falar coisas que não ajudam na sociedade. Essas plataformas devem ser utilizadas de forma inteligente. O Instagram, as pessoas utilizam para postar vídeos eróticos, fotografias eróticas, o que não deveria ser assim. Vamos utilizar de forma inteligente essas plataformas. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Este é o conselho do apóstolo Paulo. João disse em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, não ameis o mundo e nem tudo que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não devemos amar este mundo e as coisas que neste mundo há. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Amando a Deus, faremos tudo aquilo que Ele nos orienta. É importante que haja uma renovação da nossa mente neste quesito. Mas há uma questão muito importante que nós precisamos de responder. Como é que esta renovação poderá acontecer enquanto a nossa mente está alimentada dia e noite por coisas supérfluas ou por coisas superficiais? Não há possibilidade de alimentarmos a nossa mente. Hoje, o inimigo das almas, o inimigo do homem, o inimigo dos filhos de Deus, não usa apenas o pecado visível. Ele usa o entretenimento inofensivo para afastar os crentes da missão e da vigilância espiritual. O livro Caminho a Cristo, na página 68, diz o seguinte: tudo que tende a diminuir o amor por Deus ou o interesse pelas coisas espirituais é perigoso para a alma. Isto é o que está escrito no livro Caminho a Cristo. Então nós precisamos de tomar tempo de qualidade para Deus. A terceira parte desta reflexão olha para a mídia como uma arma de manipulação global. E veja que, enquanto falamos isto, países como a China, hoje, estão a perseguir cristãos por utilizar plataformas digitais para pregar a palavra de Deus. Isto é uma opressão. É proibir a liberdade de consciência dos seres humanos. Quem é o presidente da China para controlar a mente do ser humano? Quem é o presidente de qualquer país para reprimir a liberdade que o Senhor Deus concedeu aos seus filhos? Todos nós fomos concedidos o livre arbítrio de escolhermos o que nós queremos, até de adorarmos a quem nós queremos. Por isso eu tenho dito sempre que, como cristãos, nós não precisamos de obrigar as pessoas a seguirem o que elas não querem. Nós somos responsáveis por levar a palavra de Deus ao mundo. Quem quer vai seguir, quem não quer não deve ser obrigado. E vejam o que está a acontecer na China. Mais de 20 pastores, estima-se mais ou menos um número de 30 pastores que foram presos. Desapareceram assim, porque estão a utilizar as plataformas digitais para apresentar a palavra de Deus.
Vejam como os governos comunistas têm estado a trabalhar a nível de todo o mundo. E atenção, este governo comunista tem estado a se espalhar em todo o mundo e está infiltrado em todas as nações de forma muito bem disfarçada e parece algo inocente. Muitas pessoas não estão a perceber isso. Quando se cerceia a vontade e a liberdade de consciência e liberdade de expressão, é automaticamente seguir os passos do governo ou então do Partido Comunista. O comunismo nunca foi uma boa linha de pensamento. Então, neste exato momento, aproveitemos o tempo para estudarmos a palavra de Deus e conseguirmos compreender a vontade de Deus. A mídia hoje tem sido utilizada como uma arma para manipular as pessoas, uma arma global de manipulação. Além do entretenimento que anda por ali, há uma estratégia intencional de manipulação. Os meios de comunicação, cinema, música, desporto, política, têm sido utilizados para moldar os valores e percepções das pessoas. As pessoas passam mais tempo vendo filmes, músicas que simplesmente são deploráveis, a ver assuntos de política que simplesmente são deploráveis. E atenção, o mundo político não é para seguir. Muitas vezes os fazedores da política, quer seja do lado da esquerda, tanto como da direita, esses pertencem ao mesmo sistema, à mesma facção oculta. Eles simplesmente fazem aquilo ali para nos distrair. Claro, não são todos, mas a maior parte deles e os líderes principais que estão em frente desse assunto de política, eles pertencem às mesmas facções. Estão aí para manipular a mente de homens e mulheres e perderem de vista daquilo que é essencial. Veja, por exemplo, as crises políticas, guerras e catástrofes têm sido amplificadas para gerar o medo e distrair as pessoas da mensagem profética, daquilo que a Bíblia nos ensina. Em 2025, relatórios da Reuters Institute mostram que mais de 70% dos utilizadores da internet consomem notícias através de redes sociais, plataformas controladas por algoritmos que simplesmente priorizam polêmicas e emoções não verdadeiras. Agora, enquanto isso acontece, a palavra de Deus tem sido silenciada pelo avalanche desses conteúdos. E a mente das pessoas que já estão cansadas, estão totalmente distraídas, acaba simplesmente não encontrando tempo para Deus. Perdem tempo nessas coisas que simplesmente não nos ajudam no nosso crescimento espiritual. E Jesus Cristo nos adverte, no livro de Lucas, capítulo 21, verso 31. Olhai por vós mesmos, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. A quarta parte desta reflexão tem tudo a ver com a questão da distração como preparação para a marca da besta. Alguém pode se fazer uma pergunta. Como essas distrações têm sido utilizadas de qualquer das formas para poder distrair as pessoas daquilo que está sendo preparado no mundo que nós estamos a ver? Estas distrações não são apenas um sintoma, é a preparação espiritual para o engano final. Veja que hoje até o ChatGPT já criou uma plataforma que vai possibilitar que as pessoas se comuniquem com pessoas que já morreram. Faz sentido isso? A Bíblia nos ensina que isto é uma abominação e o Senhor Deus fica muito irritado com essas colocações ou então esses posicionamentos. Então é muito importante que cada um de nós tome providência disso. Ainda é trazer um conteúdo que fala sobre esta questão da plataforma digital ser utilizada como meio para se comunicar com os antepassados. Não faz nenhum sentido, são demônios que vão se comunicando com os seres humanos. Então quem se habitua a viver sem reflexão, sem prestar atenção para aquilo que a palavra de Deus diz, seria incapaz de discernir o erro quando este vier de forma disfarçada de verdade. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 452, diz: Satanás opera com todos os enganos da injustiça para que os homens aceitem a falsidade como verdade. Há um texto que diz o seguinte: hoje, as massas são treinadas para reagir, não para pensar. A cultura do clique rápido está a moldar uma geração espiritualmente adormecida. E quando surgir a crise final, o decreto dominical, a proibição de comprar ou vender, o falso reavivamento, muitos não reconhecerão o engano, porque o seu discernimento espiritual foi anestesiado pelo entretenimento. Então, a mente distraída é terreno fértil para a marca da besta, porque a pessoa não tem tempo de refletir naquilo que deverá fazer, de refletir nas decisões a tomar. A quinta e a última parte da nossa reflexão tem tudo a ver com a questão, ou então com a resposta de Deus, a questão da disciplina, daquilo que é espiritual, o foco, o nosso foco como filhos de Deus, aquilo que nós precisamos de fazer em face disso tudo.
O plano de Deus é de restaurar o domínio da mente sobre o ruído que o mundo está nos a apresentar hoje. O livro de 1 de Pedro, por exemplo, nos diz o seguinte, no capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Deus está a chamar a cada um de nós a poder ter a sua vida revigorada, vida espiritual revigorada. Chama-nos a meditação e a simplicidade de vida. O cristão precisa de limitar o consumo de mídias e reorientar o tempo para a oração, estudo e serviço. Ellen White, no livro Conselhos sobre a Saúde, página 422, diz o seguinte: devemos guardar cuidadosamente as horas de manhã e de noite para a devoção, pois estas são as mais preciosas do dia. E veja aqui, homens e mulheres têm passado muitas horas nas plataformas digitais, viram noites nas plataformas digitais, nos hospitais, nas escolas, nos postos policiais. Os agentes que servem nesses lugares já não têm tempo de atender nos hospitais os seus pacientes, os professores já não têm tempo de atender como deve ser aos seus alunos, porque queimam tempo nas plataformas digitais. Num lugar como o hospital, um lugar tão sensível como aquele, não deveriam os médicos queimar o seu tempo nas plataformas digitais? Matam pacientes focados simplesmente nas plataformas digitais, queimam tempo nas redes sociais. Quando essas pessoas não têm emprego, choram muito para ter esse emprego. Até algumas vão dormir nos feiticeiros, lá nos curandeiros, para ter esse emprego. Mas quando já têm esse emprego, já não tem tempo de atender esses pacientes. Já não tem tempo de atender aos seus alunos. Já não tem tempo de atender aqueles que têm sido acusados dos seus casos. Amados irmãos, é tempo de refletirmos em relação ao que nós estamos a fazer. Em relação ao que nós estamos a fazer. Em relação à forma como estamos a gastar o tempo que o Senhor Deus nos deu. O tempo que nós temos de vida é reduzido. Então há necessidade que possamos utilizar de forma inteligente. Há um ponto muito importante que nós precisamos de compreender. A vitória sobre a distração começa com pequenas decisões. Primeira coisa, é necessário desligar o telemóvel durante o culto. É necessário desligar o telemóvel durante o momento que você se encontra a trabalhar. Quando você estiver no serviço, desligue-se do telemóvel, salvo se for uma chamada importante, mas não passe tempo nas redes sociais, não passe tempo na internet, enquanto você tem trabalho por fazer. Hoje, nos nossos países, em centros de atendimento ao público, as pessoas não têm sido atendidas de forma pontual, porque os servidores estão nas plataformas digitais. É triste. Cada um será julgado pelo tempo que teve, que deveria fazer o bem e gastou fazendo aquilo que era fútil. Hoje pode parecer uma diversão, uma coisa boa, oprimir as pessoas, não atender as pessoas de forma célere. Cada um dia vai ter que responder por isso. Há necessidade também, como segundo ponto, evitar séries e filmes que exaltam o pecado. Não é errado ver filmes. Não é errado assistir aos filmes. Pode-se assistir aos filmes. Mas devem ser aqueles filmes com conteúdo construtivo. Não vejam filmes que exaltam o pecado, filmes de violência. Há pessoas que queimam tempo assistindo boxe, WWE. Há pessoas que queimam tempo vendo isso. O que é que você aprende com o WWE? Knockout? É isso? Então vamos passar o nosso tempo com coisas que são importantes. O terceiro ponto. É necessário usar a internet como instrumento de missão, não de diversão. E as pessoas estão a utilizar a internet como instrumento de diversão no lugar de instrumento de missão. Amados, o tempo é o bem mais precioso que Deus nos deu. Cada minuto gasto em distração espiritual é um minuto roubado à eternidade. Há pessoas hoje que até na igreja, enquanto o culto está a decorrer, a pregação está sendo dada, a pessoa está nas redes sociais, no Facebook, está no WhatsApp. As pessoas queimam tempo nessas coisas, até mesmo diante de Deus. Já não tem tempo de prestar atenção para aquilo que Deus está a falar através dos seus servos. Atenção, amados irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Aquele pastor, quando para em frente e começa a pregar, é Deus utilizando aquele senhor para transmitir a mensagem, claro, se estiver de acordo com aquilo que está escrito. Porque há muitos que usam a Bíblia para mentir. Esses que usam a Bíblia para mentir são servos de Satanás. Não tem nada a ver com Deus.
Então, quando o pastor está a pregar a palavra de Deus, a palavra da verdade, é Deus falando ao nosso coração. Agora, você já imaginou estando na presença de Deus? Deus fala consigo através do seu servo, você está no telemóvel? Faz algum sentido? Não. É tempo de refletirmos em relação àquilo que nós queremos fazer com a nossa própria vida. Quando nós nos ajoelhamos, quando oramos, nós falamos para Deus. Então precisamos de prestar atenção para isto. Analise, amado amigo. Você que me está a assistir neste exato momento. Faça uma avaliação, uma comparação do tempo que você gasta estudando a palavra de Deus e orando e do tempo que você gasta nas mídias sociais. E compara até com o tempo que você toma para trabalhar, para aqueles que trabalham. Faça uma comparação do tempo que você gasta de trabalho e o tempo que você leva nas redes sociais. Os telemóveis dão um relatório do tempo que a pessoa leva quando está com a tela aberta. Podem perceber que as pessoas levam mais tempo nas plataformas digitais em detrimento de trabalhar e em detrimento de orar, em detrimento de escutar a palavra de Deus. Então está na altura, está na hora de mudarmos de conduta. Cada minuto gasto em distração espiritual, amado irmão, é um minuto roubado à eternidade. Nós não devemos deixar que o inimigo nos distraia quando o céu se prepara para a última chamada. Neste exato momento, Deus está, através dos seus homens, a espalhar a mensagem dos 3 anjos, a verdade presente, que está em Apocalipse capítulo 14, versos 6 até 12. O livro Parábolas de Jesus, na página 342, diz o seguinte: o tempo é um talento confiado por Deus a cada homem e mulher. Deve ser usado para a sua glória. Então, é necessário que cada um de nós acorde agora. Romanos capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O tempo já se foi, amados irmãos. Desliguemos-nos do ruído, reabramos a Bíblia e voltemos os olhos para Jesus. O Senhor Jesus é o nosso foco, deve ser o nosso foco, o nosso descanso e o nosso Redentor. O livro de Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o Senhor deve ser o nosso foco, que o Senhor nos possa ajudar a vencer a agenda da distração e a viver em vigilância até o glorioso dia da sua vinda. Que o Senhor vos possa abençoar. Até a próxima.